Aoba, meus catequizandos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa e hoje trazendo aqui um convidado novamente que vocês gostaram muito da primeira vez que eu trouxe para fazer um quadro que vocês também adoram. Todo mundo sempre fala que tem que ter mais, então vamos fazer mais, que esse quadro é muito bom, adoro fazer ele. Que é aqui eu trouxe meu querido amigo Padre Edson Ribeiro, sua bênção, padre, a.k.a. Padre dos Joguinhos. Seja bem-vindo novamente. Deus abençoe, Joe. Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Bom demais. E aí, trouxe ele aqui para fazer, ele pela primeira vez, né, para voltar para esse quadro recorrente aqui do Catequista Conversa, que é personagens que só precisavam de uma catequese para serem salvos, né? A ideia aqui é a gente conversar sobre cultura pop e mostrar que existe muita virtude que a gente pode encontrar nos personagens da cultura pop. Beleza, padre? Vamos começar? A gente já conversou antes aqui para eu iniciar. Então já vamos direto Isso. aqui para discussão, direto para nerdice. Eu comecei com um personagem que eu acho que ele é uma unanimidade muito grande na internet. Eu nunca conheci uma pessoa que não adorasse esse personagem, que não gostasse muito e que se recusasse a fazer o que o jogo pede, que é o Patronax de Skyrim. O senhor jogou Skyrim, Padre Edson? Eu joguei e o pessoal sempre fala do Partunax, né? O pessoal fica assim, não fala do Partunax, que ele tem a questão da escolha que ele faz e tal, que não sei o quê. Eu falei, ué, tá bom. Eu acho o personagem muito legal, eu acho muito É interessante. um Eu gosto personagem, muito de Skyrim, então, é um personagem extremamente interessante, trazendo aqui para quem talvez não conheça, né, trazendo o contexto. Skyrim é um RPG ali de uma série já muito famosa, Elder Scrolls, é o quinto jogo da série. E a grande coisa, a grande novidade trazida no Elder Scrolls V era a presença de dragões, né? Então a história gira muito em torno dos dragões, e os dragões são os grandes vilões, né? Então nesse mundo os dragões são, como na maioria dos mundos de fantasia que tem dragões, eles são malignos, né? Mas esse assim é uma coisa muito da própria natureza do dragão, né? Todo dragão é ruim. O grande vilão do jogo é o Alduin, que é meio que o rei dos dragões, que está trazendo os dragões de volta para Skyrim. E toda a história do jogo gira em torno de você derrotar os dragões e acabar com essa ameaça que eles estão trazendo. E nessa aventura que você vai fazendo, nessa história, você encontra esse aliado improvável, vamos colocar assim, que é o Partunax. Partunax, ele é um dragão, mas que decidiu ser diferente dos outros. Ele não é um dragão que nasceu, e acho que esse é o ponto que faz todo mundo gostar tanto dele. Ele não é um dragão que nasceu diferente dos outros, que é bondoso. Ele decidiu ser bom, né? Inclusive é daí que vem, acho que a coisa que mais pega dele é a frase que ele fala em uma das conversas, que ele fala: o que vale mais, nascer bom ou superar a sua natureza maligna? Eu acho que é essa coisa que pega muito do, do público quando joga, né? É esse questionamento que ele traz. E eu já brinquei muito, já falei muito que, apesar de eu adorar o Partonax, nascer bom é melhor, não fazer coisas ruins. Mas, é mais fácil, é mais fácil. mas que, no fundo, quando a gente tenta trazer aqui para o nosso lado, ninguém tá nessa posição de nascer bom, né? Todos nós temos a É. concupiscência, todos nós nascemos com essa mancha do pecado. Então todos nós somos um pouquinho Patronax nesse sentido de que a gente já está ali de fábrica por conta ali dessa mancha do pecado original. A gente tem essa tendência para o mal, essa tendência ao pecado, essa tendência a fazer coisas ruins, e a gente tem que superar isso. A gente tem que superar essa inclinação nossa. E ele é um personagem que traz muito isso, né? Eu gosto demais dele. E é legal, Joe, porque eu ainda tô com. Eu acabei de sair da missa, né? Então, eu, eu ainda tô e eu fico pensando muito na forma como Cristo chama as pessoas, e ele chama apesar da natureza, né? Então, por exemplo, quando ele vai na Galileia, que é uma região tida como ruim, e ele chama alguém de lá, é parecido com isso do Patronax, né? Olha, eu nasci ruim, mas eu quero ser bom, né? Porque e a mesma coisa serve para a gente, enquanto discípulos, né? O Cristo olha para a gente e fala assim: olha, eu não estou preocupado com aquilo que aconteceu, eu estou preocupado se você quer fazer uma opção
de mudar de vida, e eu confio que você tem a capacidade para isso. Então, de fato, o pastor Marcos, se tivesse uma catequesezinha ali, apesar de que a gente entra num problema de dragão tem alma, não Dragão tem tem alma, alma. né? Entra nesse questionamento. Mas eu acho que ele tica todos os requisitos ali que São Tomás coloca para ser considerado É, homem. então, ele é um indivíduo, ele como é que é? Agora deu branco, eu falei Ah, disso outro dia numa live, agora o... esqueci. eu também não lembro. Individualidade, Ele é individual. liberdade. Liberdade não é razão. Ai, gente, agora Mas enfim, bem, eu. mas é muito extenso, é É. muita coisa. É Ele muito. fica cobrando da gente Mas um negócio como assim. eu acho que ele. É só porque eu não lembro todos, então eu não vou falar com certeza. Mas eu acho que ele cumpre todos os requisitos Uhum. para ser considerado um homem. Mas assim, independente É, disso, né? Ele consegue ensinar muito pra gente, né? Esse lado de ser alguém que nasceu para fazer o mal. A própria é além ainda da gente, não é né, como a gente que tem a uhum. inclinação. Ele Sim. nasceu para isso, é próprio da natureza dele ser mal e ele supera isso com a força de vontade dele. É uma coisa muito legal. E o que eu falei de muitos jogadores não seguirem o que o jogo pede é que no jogo, para prosseguir em uma linha de missões, você tem que matar o Partonax. Sim. E eu confesso que eu só fiz isso uma vez, porque eu queria ver como é que desenrolava. Porque eu já joguei muito Skyrim, acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Eu devo ter. Eu brinco que eu acho que eu já fiz uma faculdade de medicina de tantas horas que eu joguei Skyrim. Eu joguei muito Skyrim também. Então, Nossa. em algum momento eu já matei ele pra ver como é que desenrola, mas 99% das vezes que eu jogo, chega nesse momento, eu simplesmente paro de seguir essa questline, falo, vai ficar lá, eu não vou cumprir, não vou terminar. É a quest principal, né? É meio que um braço, entre aspas, da quest principal, É um braço. porque é É. ali é a questão dos Blades. E aí, se você Uhum. continua fazendo, dá pra você continuar e terminar a quest principal, e aí essa dá como uma quest falhada. Que não tem, como não tem mais É. Partonax, no final da quest principal ele vai embora, e aí acaba, não tem mais como você completar essa missão. Então fica uma missão incompleta ali no log. Eu não matei ele, não. Eu deixei ele embora. Falei, tchau. Vai ser feliz aí, conversão. É, Participe da e missa aos domingos e tá tudo bem. o jogo não te dá essa opção, né? O jogo não fala, tipo, olha, você pode É, escolher matar ou não. Se você quiser continuar a quest, tem que matar. Aí eu falo, beleza, eu vou falhar é. na quest então. Eu não vou completar essa quest. Foi a opção que eu fiz. Eu falei, ó, tchau. Obrigado. Gostei muito da sua falinha. É, tem chance, tem chance. Como é um bom personagem. O seu primeiro, padre? Bem, o meu primeiro, na verdade, é uma primeira, que entra na fila das Santas Mulheres, que inclusive tá em alta aí, porque voltou agora a segunda temporada do Frieren, né? O A Frieren. Sussurro Frieren. Eu conheço o Frieren Frieren, é mas eu não a... assisti ainda. Você precisa assistir Frieren. Eu Frieren é comecei a muito bom. assistir. Eu tava querendo assistir alguma série medieval. E aí eu tava Uhum. querendo assistir com a minha noiva, né? Sim. E aí eu falei, não, vamos ver essa, tal. Falei mais ou menos por cima o que eu sabia. Ela falou, não, beleza, vamos ver. Aí eu coloquei um episódio e ela dormiu. E aí, quando a gente É, foi ver de novo, eu ainda tenho muitas vontade. Ela também quer voltar, foi realmente que só dormiu ali, tava cansado. Mas aí quando a gente foi ver de novo, ela falou: "Ah, não, coloca Dungeon Mesh." E aí a gente assistiu Dungeon Mesh inteiro. ah, não, Dungeon Mesh é delicioso. Dungeon Mesh Maravilhoso, não maravilhoso. tem como, não E tem como, não aí, tem como. mas Dungeon um Mesh. dia a gente vai voltar pra ver o Frieren ali, porque eu realmente, de tudo que eu vi, eu tenho certeza que eu vou adorar. Entendeu? É só que eu ainda não Não, parei não, pra assistir. o Frieren é fantástico, mas qual que é a premissa do Frieren, né? A Frieren é uma elfa que ela acaba fazendo parte de um grupo de heróis, que é o chamado do grupo do herói Himmel. E eles acabam. O primeiro episódio é literalmente isso, então não é spoiler, tá? Eles matam o Rei Demônio. E aí, depois que eles matam o Rei Demônio, eles voltam para casa, eles são aclamados, eles são os heróis, venceram, salvaram a gente, que beleza e tal. E a Frieren continua a vida dela, tipo assim, ela deixa o Himmel lá na cidade, aí tem o grupo é formado por ela, que é uma maga, eu não vou lembrar os nomes direitinhos, só pelas classes. O Himmel, que é um herói, um aventureiro, aí você tem um sacerdote e tem um anão, que é um bárbaro. Então são os quatro. E ela segue com a vida dela numa boa.
E depois de um certo tempo, ela volta, ela combina com. Eles fazem uma experiência de ver uma chuva de meteoros. E eles ficam muito felizes com aquilo. Nossa, que bonito. Aí ela vira simplesmente e fala assim: Ah, eu acho que seria melhor. Eu tenho um lugar muito melhor para a gente ver essa chuva de meteoros. Aí ele falou assim: por que você não falou com a gente? Eu falei assim: não, na próxima eu falo para vocês. Eles viram e falaram assim: mas é só daqui a 50 anos. Ela, tudo bem, eu volto daqui a 50 anos. Só que aí que começa o plot da história. E os elfos vivem muito tempo, os humanos não. Então, quando ela volta 50 anos depois, o Himmel é um senhorzinho de idade. Né? O anão não mudou tanto, porque eles também vivem muito. O sacerdote também já está bem mais idoso, etc. Inclusive, o sacerdote tem uma piada, porque ele é meio beberrão da vida, ele fica bebendo, mas ele tem um coração muito bom. É muito legal, dá umas análises legais dele. Mas o que é legal da Frieren e que traz essa coisa da espiritualidade é que ela começa a lidar com a finitude. Ela começa a lidar com a finitude, porque para ela o tempo não passa. E aí, de repente, ela vê o Himmel morrer, e aí ela acaba se arrependendo que ela não aproveitou o tempo que ela tinha o Himmel, porque o Himmel conhecia ela. Ele falava, você gosta disso, você gosta dessa comida. E ela percebeu que ela não conhecia nada do Himmel. Então ela começa a fazer esse processo de entender a sua eternidade e dedicar mais às relações. Né? E no meio desse processo, ela acaba resgatando a vida assim, passada dela, etc. Como é que ela iniciou, por que ela foi para a magia. E aí vem os dois pontos que eu acho que entra a espiritualidade cristã. O primeiro deles é o ponto mais contemplativo, porque tem todo um processo dela querer ir para o céu, para a eternidade, porque ela descobre que ela vai conseguir encontrar com o Himmel de novo, mas na eternidade. Então eu acho que é um comparativo bem legal com o céu. Uhum. Né? Então ela vai fazer toda a jornada de novo com novas pessoas e agora construindo relações e justamente nesse processo recordando as coisas que ela aprendeu com o Himmel. Então todo episódio é legal porque ela passa por situações e aí ela fica recordando, olha, no tempo do Himmel aconteceu isso. E ele me ensinou a fazer isso. Então você vê que ela vai vivendo um processo de conversão de alguém que Uhum. era extremamente seca, que vivia de uma maneira prática. Olha, eu estou aqui para poder conseguir magias novas e ela vai mudando. Então eu acho isso muito legal, o processo de conversão dela, que é um processo de conta-gotas, porque tem gente que acha que conversão é um processo mágico, né? Eu acordei agora e eu sou cristão e eu não faço mais nada na vida. Falei, gente, quem dera se fosse assim. Quem dera. É um processo todos os dias. Então a Frieren vai vivendo isso. E a segunda parte, que é a parte mais combativa, é porque a Frieren enfrenta demônios, gente. Literalmente. Ela literalmente enfrenta demônios. O demônio aparece e tem uma concepção de demônio bem interessante no anime, que eles apresentam demônios como se fossem seres malignos mesmo. E aí tem uma cena específica que um demônio se apresenta como uma criança. E aí os humanos vão, acolhem ele e ela fala: mata essa criança. E eles, não, mas é só uma criança. Assim, eles não têm sentimento, eles não estão preocupados com isso. Aí passam uns 2 dias, esse demônio criança matou uma família inteira. E como se fosse nada. Aí eles falaram: por que você não avisou a gente? Eu falei assim, não, eu avisei, com demônio a gente não negocia, porque eles não têm sentimento, eles emulam sentimentos para poder te enganar. Então é uma concepção muito parecida com a do cristianismo, né? A Uhum. ideia de que é com o mal você não negocia, né? O São Felipe Neri, né? Olha, é a única quem sai ganhando nessa batalha é quem sai correndo. Não adianta você negociar com isso aí, não, Pô, sabe? Não bem, tem bem legal. negociação. Bem legal, porque assim, Então, é bem legal. frequentemente a gente vê, né, por uma, acho que talvez uma necessidade, uma tentativa de subversão, tentarem apresentar, tipo, não, aqui o demônio vai ser bonzinho, vai ter um demônio bonzinho ali e tal. Sempre tem, sempre É tem. muito comum, assim, com diversos graus de sucesso, né? Tem alguns que é até interessante, trabalhar de uma Uhum, maneira interessante e tal, até por ser uma fantasia, tudo, né? A gente não tem como ficar uhum. também querendo obrigar um japonês lá do outro lado do mundo, que mal sabe o que é A ter uma catolicismo. concepção nossa, que é Exatamente. ocidental, né? É, mas tem alguns que são bem trabalhados e outros que você vê assim que é Uhum, 100% na vontade de ser o diferentão, né? Então uhum. é bom quando vem uma obra e faz de uma maneira que se alinha com a nossa concepção e faz bem feito, né? Faz de uma forma. Porque também é o que eu sempre falo, não adianta só concordar comigo, tem que ser uma obra boa, né? Eu Uhum. sou o hater número um de Deus não está morto, não é porque eu acredito em Deus que eu tenho que gostar daquele filme. O filme é É bem horroroso. ruim, é Entendeu? muito ruim. Então,
Eu acho que sim, são dois pontos, né? Se alinhar com o que a gente pensa e ser uma boa obra. E quando junta os dois é maravilhoso. E essa questão da finitude me chamou muita atenção em Frieren, foi o que me deu vontade de assistir, porque eu sei que tem outras obras que abordam, mas eu vejo muito pouco essas obras abordando essa questão dessas raças que vivem muito, né? E como elas percebem o tempo em volta e como elas se relacionam com as raças que vivem menos. Então, uma obra que aborda isso me chamou muita atenção. É bem legal. Os Seus Anéis trabalham um pouco isso também. Sim, sim, Toda a problemática do Aragorn, né? Que ele vai morrer sim. e a esposa vai continuar, etc. Mas o Friere, ele faz isso de uma maneira muito, muito lúdica e muito humana. Porque essa coisa de cada episódio, ela tá recordando as relações que ela teve com o Rímel, é muito legal, porque, tipo assim, ela viveu isso, ela não perdeu isso, tá ali. Só que ela precisa ressignificar isso. E é muito legal porque no primeiro episódio, isso já parece ser jogado na sua cara. Falou assim, cara, o herói do negócio morreu. E agora? Como é que vai ser? E Uhum. ela chora copiosamente. Falou assim, eu vivi 10 anos com esse cara e eu não conheço nada da vida dele. E aí eu lembro que quando eu vi o primeiro episódio, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, quantas pessoas eu convivo e eu não sei nada sobre a vida dessas pessoas. Sabe? Uhum. E nada mesmo, sabe? Às vezes é alguém que está ali todo dia, e falando como padre, né? Todo dia na paróquia lidando, gente de pastoral, etc. Mas eu não sei da essência daquilo que acontece na vida dessa pessoa. A gente está muito preocupado, por exemplo, em saber fofoca da vida das pessoas, mas aquilo que Sim. se passa no coração da pessoa e as suas necessidades, zero, 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 zero. E voltando nessa parada que você falou do mal e o bem, o Freire trabalha de uma maneira muito legal. Não quer dizer que não tenha questões assim de uma moral elástica, mas não com esse ponto dos inimigos. Tem com outros personagens. Você vai ter personagens que têm uma moral extremamente duvidosa depois de um certo tempo na história. Você fica assim, nossa, mas eu faria isso, eu não faria. Mas não dos demônios. Os demônios, tem um episódio, eu não vou dar spoiler muito grande, não, mas tem um episódio que é muito legal, que a Frieren, ela esconde o poder que ela tem. Ela aprende, tipo assim, todo tempo ela esconde. É como se fosse uma energia que fica em volta do personagem. E aí todo mundo, todo demônio que passa perto dela acha que ela é fraca, porque ela esconde o poder que ela tem. Aí um dia uma aprendiz dela pergunta para ela, por que você faz isso? E ela fala, porque os demônios são orgulhosos, eles nunca escondem o poder deles, eles gostam de mostrar que eles são fortes. Então, quando eles vêm mostrando todo o poder, eu tenho muito mais poder do que eles, então eles são enganados, eles são ludibriados, sabe? Aí eles falam que os demônios chamam ela de covarde. Ela falou assim: não, eu não sou covarde. Eu quero sair vitoriosa desse combate. E a gente também. E o inimigo age assim com a gente mesmo, né? Tipo, olha, Exatamente. eu vou te espancar e a gente tá aqui, ó. Tô com o senhor do meu lado, irmão. Ninguém derruba, não. Meu Deus, é muito mais forte. Pô, muito mais forte que uma cartinha de baralho. É. Tava conversando essa semana Isso. no Yu-Gi-Oh! Acho que até vale a pena a gente abrir esse parênteses que a gente estava conversando sobre como a gente tem raiva de algumas pessoas que parece que deixa Deus fraco, né? Nossa, que Deus É, fraco é esse que a pessoa segue, que é mais fraco que uma cartinha de Yu-Gi-Oh!, que é mais fraco que nossa um, senhora. que um desenho, que uma coisa. Nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso, o demônio é um derrotado. Pois é, gente. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso, Joe, já que a gente abriu esse parênteses aqui. Eu fico preocupado porque as pessoas acabam vivendo numa realidade de uma fé esotérica, Sim. sabe? Esotérica no ser e vão destruir a redenção que o Cristo conseguiu por mim na cruz. Falei assim, gente, calma aí. Né? Não estou falando que não existam coisas ruins, ocultismo, essa coisa. Isso é uma outra parte. Agora, você imaginar que é um plano maquiavélico para você colocar a cartinha de um TCG e a pessoa vai transformar num adepto de magia negra. Eu sempre falo que o problema é que dão crédito demais pro demônio. O demônio Ah, existe, é? ele é real, ele age. Sim, sim. Mas não é essa festa, né? Não é uma Aham. doença. Não é uma doença que passa como se fosse um Tipo vírus. assim, ó, encostei nele É. e agora já era. Pô, mas, fechando parênteses, tem mais alguma Hum. coisa pra falar da Frieren ou Não, não, vamos- Freire é isso mesmo. é Eu, isso, eu né? acho que esse é o ponto. Eu vou trazer um aqui que eu até
peguei a HQ que eu estava lendo essa semana, porque eu quero trazer uma personagem, mas uma versão exclusiva dessa personagem, também aí uma mulher, pra seguir na mesma linha sua, que é Mulher Maravilha, a Oh! versão absoluta da Mulher Maravilha. Rapaz, estou feliz. Estou feliz de ver você citar o Universo Absolute, porque ultimamente eu estou muito chateado que as pessoas têm falado mal do Universo Absolute. Eu falei assim, Eu gente, é um tô universo tão gostando. legal. Eu Eu tô estou gostando gostando. tanto do Universo Inclusive, Absolute. eu trouxe a Mulher Maravilha Absolute porque eu quero falar de uma coisa boa do Universo Absolute no geral. E como eu acho. E eu trouxe a Mulher Maravilha porque eu acho que ela é quem mais transparece essa coisa. Então, de novo, dando o contexto aqui, Mulher Maravilha, imagino que todo mundo conheça, né? Não dispensa muitas apresentações. Mas o que que é esse Universo Absolute no geral? Por que que tem uma versão nova da Mulher Maravilha em um Pégaso de esqueleto aqui meio maluco? É. O Universo Absolute é um universo paralelo que eles estão fazendo basicamente novas versões de todos os personagens. E eu confesso, padre, que quando eu fiquei sabendo dessa premissa do Universo Absolute, eu torci o nariz. Por Uhum. quê? Muita gente. Qual que foi a ideia? É um universo criado pelo Darkseid, É. ou que o Darkseid venceu. Eu não sei o que levou à criação desse universo Absolute, vou ser bem sincero. Mas tem alguma ligação com o Darkseid, então é um universo muito mais maligno. Sim. Onde as coisas Muito. são muito piores, onde tudo tá mais ruim, onde tudo é mais dark, mais trevoso. Uhum. Então eu vi isso e eu confesso que eu torci o nariz porque eu tô meio cansado desse cinismo na cultura pop, assim, de Ah, tudo vai sim. dar errado, e tudo é Uhum. dark, tudo é trevoso. Isso me cansou um pouco, porque a gente vem disso há Uhum. muito tempo, muitas obras trabalhando isso. Sim. Então eu dei uma torcida de nariz e tal, não nem ia acompanhar nada desse universo. Só que o Batman do Universo Absolute começou a fazer muito sucesso, Muito. muito O sucesso. Batman do Absolute é bem É legal. bem Aí o pessoal legal, fala bem que legal. não, que não sei o que, etc. Enfim. E aí começou a fazer sucesso. E aí quando lançou aqui no Brasil, eu peguei, li e gostei muito. E aí depois eu falei, ah, vou pegar então a Trindade pelo menos. E aí eu peguei o Uhum. Batman, Superman Absolute e Mulher Maravilha Absolute. E aí, eu gostei demais, eu tô adorando esse universo Absolute, porque eles pegam esse cinismo, eles pegam esse tipo, olha, tá tudo ruim, é tudo dark, as pessoas não prestam, só que eles subvertem isso, trazendo os heróis ainda mais heróicos. Uhum. Então É você. porque, na verdade, no Universo Absolute, ele basicamente tira aquilo que é a base, tipo assim, o que garantiria o herói ser o que ele é. Então, por exemplo, no universo do Batman, o Bruce Wayne não é rico, ele é um operário. Então, ele só é daquele jeito porque ele tem dinheiro para fazer as arminhas dele. Fala, não, ele continua sendo herói. A Mulher Maravilha é criar. Ah, não, Mulher Maravilha, deixa eu falar aí. O Superman não tá naquele contexto, né, de uma família que acolhe, etc. Então, Eles pegam então assim, tipo, o Batman só é o herói porque tem dinheiro, o Super-Homem só é o uhum, herói porque ele foi criado ali pela família e tal, pelos quentes. Eles tiram isso. Só que eles continuam sendo extremamente heróicos. E eu trouxe a Mulher Maravilha porque é quem eu acho que mais exemplifica isso. A origem normal, mais comum da Mulher Maravilha é ela ser ali uma. Eu já vi ela como sendo filha diretamente de um deus, mas o mais comum é que ela seja ali uma junção de alguns deuses e tal. eles juntam, fazem ela do É, barro, etc, né? O Jorge Pérez faz isso isso. contando a origem dela. Isso. E aí ela é criada em Temícera, ela é criada na Ilha Paraíso, junto com as Amazonas, onde ela aprende a ser uma guerreira e uma heroína e tal, onde ela aprende todos os seus valores. E já tem ali uma certa subversão, porque tem toda a questão dos homens e ela vai aprendendo a lidar com isso, né, na história original. Aqui é diferente. Ela não é criada na Ilha Paraíso. Ela é criada, primeiro, pela Cersei, que é frequentemente uma vilã da Mulher Maravilha em outros Sim. quadrinhos. Eu já vi E é uma quadrinhos onde. bruxa, né? É uma bruxa. Eu já vi quadrinhos onde ela é mais vilanesca e menos vilanesca, né? Porque também a própria mitologia faz muito isso com a Cersei. Às vezes ela é realmente uma Uhum. vilãzona, às vezes ela é só uma injustiçada e tal. E nos quadrinhos também tem um pouco disso, mas aqui ela é uma bruxa que foi exilada na Ilha do Inferno.
Então, a Mulher Maravilha é levada pra lá ainda bebê e ela é criada em vez de ser na Ilha Paraíso, ela é criada por uma bruxa na Ilha do Inferno e sai ainda mais heróica que a Mulher Maravilha comum. E é isso que me atraiu tanto, assim, porque ela tiram esse pano de fundo bonitinho e ainda assim ela tá todo essas duas primeiras histórias, né, que estão aqui nessa nessa HQ, é ela vindo pra Terra, né, saindo ali dessa ilha, vindo pra Terra pra salvar a Terra, e uma Terra que nem quer ser salva por ela, que recebe ela muito Sim. mal, como a gente tá falando desse É universo uma terra absolute, que ignora ela, né? Que tipo assim, olha, a gente não precisa de você não, mulher. Quer fazer, faz aí, mas... né? Tipo, e, assim, e ela tá lá lutando por quê? Porque é o que deve ser feito, é o certo a se fazer. E ela tá fazendo certo independente. Assim, tem até um momento muito legal dela conversando com um general, que o general começa a meio que encrespar com ela, e ela fala: Olha, eu não tô aqui pedindo cooperação de vocês, eu tô falando que eu vou salvar e vou fazer o que tem que ser feito. Se você estiver junto aqui, maravilha, se não, eu vou continuar fazendo o meu dever, sabe? E Não é estou pedindo, só estou comunicando. exatamente, é essa pegada. E, cara, é isso que eu tenho gostado tanto nesse universo Absolute. Pegou uma coisa assim que tinha tudo pra ser só mais um super, igual o próprio Superman, coitado. Acho que é o personagem que mais sofreu com isso, né? Parece Sim. que a gente passou aí 20 anos que era proibido fazer um super-homem completamente bondoso, né? Todo super-homem tinha que ter alguns É, tons de cinza nele ali. E aí estão pegando o universo inteiro e dando um twist nisso, dando uma reviravolta é. nessa visão. Por isso que eu tô gostando tanto de acompanhar. Essencialmente, a base do Absolute é isso. Vamos mudar a origem. O personagem continua existindo, mas vamos mudar a origem e até onde essa origem afeta quem esse personagem é, né? E é legal porque aí a gente cai num lugar também, o Joe, que para a nossa vida enquanto cristão é o que define quem nós somos? Por exemplo, o ambiente, a estrutura ou a nossa vontade de ser bom? Porque tem muita gente que condiciona a sua vida apenas aquilo que é externo. Ah, eu sou ruim porque a vida me fez ruim. Não, você teve oportunidade de escolhas também. Não estou dizendo que seus traumas não tenham valor nem nada disso. Pelo contrário, eles têm muito valor. Mas você também tem uma liberdade de escolha. Você pode literalmente dizer, olha, apesar de eu quero viver isso, né? É uma opção livre. Talvez Sim, seja a única coisa que a gente consiga controlar na nossa vida seja a escolha que a gente faz, né? O resto. sim, vai muito de encontro com aquela ideia, né, de determinismo social, de assim, o Uhum. local e o ambiente que E- você se encontra define quem você vai ser. E assim, é isso que eu Influencia ia falar, tipo, eu em não quero várias ir coisas, mas na. determinar de tudo. Exatamente. Tipo, eu não quero aqui na outra linha de falar que não, porque, gente, né? A gente não. Ah, não, não, É, não, é- não quero cair numa meritocracia da vida. Falar assim, não, exatamente. não, você pode fazer o que você quiser. Não, Trabalho enquanto eles dormem. enquadra, não, aí é uma outra parada. Eu tô falando que você tem opção de querer fazer, lutar para ter algo diferente. Isso aí, beleza. Ah, eu não tive as oportunidades que o outro teve. Também, é real, é real isso aí. Só que também você tem que fazer escolhas, né? Não, eu nasci aqui e eu vou destruir tudo. E aí, como é que fica? É aquilo. Não Desculpa, cabe a desculpa, você. Pode falar, pode falar. eu não sei se vai ser um mega spoiler isso aqui, mas eu não... Ah, Você quem viu quiser dar Stranger um Things ou não? pula. Oi? Você viu Stranger Things ou não? Pode falar que eu larguei Stranger Things na segunda temporada. Tá. Então, gente, por favor, se você é fã de Stranger Things, pula o que eu vou falar agora, tá? Então vamos lá. É porque no último episódio do Stranger Things acontece isso. O Will descobre lá que o Henry, que é o Vecna, que ele passou por várias coisas e que ele não é mal na sua origem. Então ele é todo compassivo, ele fala: Não, vamos mudar as coisas, eu te dou a mão, que não sei o que e tal, e eu te tiro daí. Aí ele vira o Vecna, o Henry, e fala: Não, eu quero.
eu quero continuar aqui, eu estou escolhendo, ninguém me induziu isso, não, eu quero, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal esse plot, falei assim, não, ele tá fazendo uma escolha. Tipo, a mão Uhum. foi estendida para ele não quer a mão estendida. E eu fiquei muito, assim, pesaroso na hora que tava acontecendo, eu falei assim, nossa, eles vão tornar um vilão bonzinho, não é possível. Aí na hora que ele falou que não, eu falei assim, isso, aí, pronto, agora tem Pô, coerência o isso negócio. é interessante. O que eu ia falar é que assim, a gente não escolhe o ambiente Ah, que a não, gente vai isso não. nascer, mas a gente escolhe o que fazer com isso. Isso, Entendeu? verdade. Então, e a Mulher Maravilha é muito sobre isso. Você vê que o ambiente influenciou ela, obviamente, ela é muito mais Uhum. bruta, né? A Mulher Maravilha normal não usa uma espada dessa. Usa um cutelo. Mas esse ambiente, então, tem efeito sobre ela. O Batman Tem. também você vê muito esse ambiente moldando o Batman Absolute, só que na essência ainda são heróis. Eles ainda estão buscando Sim, fazer o bem acima de tudo, sabe? Então eu trouxe aqui pra falar dela e pra falar do Universo Absolute, que eu tô muito bem. adorando acompanhar. Já que falou de escolhas, o meu personagem. Não sei se tem mais alguma coisa pra Não, falar não, não, vamos pro Não? próximo, vamos pro próximo. Tá. O meu próximo personagem também tem escolhas interessantes, né? É o meu queridinho do momento, que é o Tanjiro, chamado Tanjiro do Demon Slayer, né? Que. Eu acredito que todo mundo conhece Demon Slayer, né, gente? Eu acho que eu não preciso falar muita coisa do Demon Slayer. Inclusive, eu Mas, tô, enfim. estou vendo o anime. Eu ia falar reassistindo, mas é porque eu só li o mangá inteiro. Aí Uhum. o anime eu assisti a primeira temporada e agora eu tô assistindo com a minha noiva, né? Ah, Ela tá boa, boa, gostando, boa. então a gente tá terminando a primeira temporada e eu tô assistindo pela primeira vez ali agora os próximos Eu episódios que eu nunca falo assisti, para eu as só li. pessoas, eu falo para as pessoas assim, se você é católico e tem idade para isso, veja Demon Slayer. Pô, é Porque aí fenomenal. tem a Fenomenal. questão da classificação indicativa, acho que é 16 anos. Eu Não é, confesso, não é não, pra... não sei se você tá comigo nessa, que eu não gostei muito do final, mas eu acho que a animação vai Ah, salvar. não. Eu acho que a animação vai Não, não, salvar. tipo assim, o final tem algumas questões, mas eu falo mais por conta do personagem Uhum. do Tanjiro, porque eu acho ele, tipo assim, uma das melhores representações cristãs dentro de um anime sem o Ah, personagem ser um cristão. ele é incrível, ele é incrível. Porque o Tanjiro, toda a dinâmica dele da compaixão é fantástica. Tem uma cena do primeiro Oni que ele derrota e que ele fica todo. Ele tem todo motivo para estar com raiva daquele Oni, que é logo na primeira temporada, quando ele está fazendo o teste para virar do esquadrão de exterminadores de Oni. Ele descobre lá que tem esse Oni que já comeu 100 crianças, inclusive o amigo, que o espírito desse amigo ajudava ele no treinamento, Uhum. né? E aí ele tem todo motivo para poder derrotar ele e tal, aquela coisa toda, raiva e tudo. E de repente, no final, quando ele derrota esse Oni, ele percebe que tem um ser humano ali por trás. Então, esse Oni começa a ter as reflexões e tudo, né? Ele fala irmãozinho, irmãozinho, aí o Tanjiro dá a mão para ele, e aí começa todo um flashback dele lembrar, e ele reza. Ele reza com todas as letras pelo Oni. Ele fala, meu Deus, né? É, claro que lá é um conceito, né, shintoísta, né? A questão de reencarnação. Ele falou assim que numa próxima vida ele não veia Oni. Mas assim, gente, personificação do cristianismo. O cara tá rezando por um inimigo. Tipo, olha, Sim. eu tenho que te derrotar porque você, né, fez isso, porque ele não deturpa a questão da justiça. Isso eu acho a É, melhor coisa. ele não deturpa a questão da justiça. Mas ele é bonzinho, eu não vou derrotar. Não, tem outra coisa, porque a figura da Nezuko é muito importante, que é a irmã dele, né? É muito importante dentro desse contexto, porque a Nezuko se tornou um Oni, mas ela escolheu não deixar que a maldade do Muzan tomasse conta do coração dela, assim como a Tamayo também fez. É, então, sim, você percebe que tem essa possibilidade, né, de se fazer essa escolha. Agora, o Oni, ele se orgulha, ele quer aquilo, ele não luta contra aquela situação, aí é uma outra realidade, porque o perdão, ele existe mediante arrependimento. É uma premissa básica aí do sacramento da reconciliação. Se você não se arrepende, não tem que ser perdoado, né? Uhum. Uma vez eu perguntei para uma pessoa quis me falar de uma realidade, não era em confissão, então por isso eu posso falar. Falou de uma situação de um terceiro. Aí eu fiz a pergunta: em algum momento essa pessoa chegou perto de você e fala que se arrependeu que fez? Não.
Falei assim, então não vai mudar. Não muda, porque time que está ganhando não se muda. Se a pessoa não está arrependida do que ela fez, ela não vai mudar. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Uhum. Agora, a partir do momento que ela fala, não, eu estou arrependido, aí já é sinal de mudança. É o E primeiro o passo, Tanjiro né? sabe diferenciar isso muito bem. Sim, e o que você falou da questão da justiça, eu acho isso muito boa, porque eu já vi gente reclamando disso do Tanjiro, tipo, ah, é que na época, quando saiu a primeira temporada, eu ainda frequentava muito grupos de Facebook ali, de animes e tal. Meu Deus do Pô, céu, coitados. que ambiente tóxico, mas eu frequentava muito Irmão, ali. você já purgou um bocado de E- pecado na terra, hein? ali, acho que é 2018, 19, né, que saiu ali a primeira temporada, ali por essa época, eu ainda Eu acho que é isso frequentava. mesmo. Não, realmente, não, ali eu, putz, perdi ali pelo menos uns 1000 anos de purgatório eu gastei nessa época aí, mas. Ah, deve ter gastado ali mesmo. Mas eu via muita gente reclamando do Tanjiro e tipo, nossa, por que o Tanjiro fica com dó, que não sei o quê, mas eu ficava, pô, mas a parte mais legal do personagem, que ele tem compaixão, só que ele não é o cara que, tipo, que fica passando a mão na cabeça e falando, ah, eu não vou. Ele não é o de Evangelion, que é outro contexto também, Ah, o Shinji. o O Shinji. Shinji. O Shinji, Ah, o que assim, Shinji. outro contexto, né? Porque eu acho completamente É, justificável um adolescente não querer fazer o que ele faz ali, sim. mas que muita gente reclama, tipo, ah, porque ele não quer ir no robô matar os monstros e Entra no tal. robô, É, Shinji. entra no robô, Entra. Shinji. Né? Ele não é esse personagem que ele não quer É, fazer. Ele sabe o que tem que ser feito e ele e faz o que tem que tem que ser ser feito. feito, só que ele não tem nenhum prazer nisso. Ele não é um sádico. Uhum, Ele sabe que aquele Oni, assim como a irmã dele, já foi uma pessoa. E sim. ele sente É diferente compaixão. de algumas pessoas do Esquadrão, porque tem personagens do Esquadrão que eles são sádicos. Você Uhum, usou o termo certo, eles são sádicos. Cara, não tô nem aí. Eu vou sair passando a faca em todo mundo. Ah, mas ele é assim porque um Oni matou a pessoa. Tá, tudo bem. Aí a gente volta lá na Mulher Maravilha, lá fala assim: olha, o ambiente tá te fazendo isso, seus traumas estão te fazendo isso. Porque o Tanjiro também tem, porque ele não perdeu só a irmã, ele perdeu uma família inteira e a irmã ainda virou um demônio, né? Então, e como é que fica? Mas, pô, realmente, o que você falou dele ser um dos melhores exemplos de cristianidade fora da cristianidade, realmente, ele é um grande exemplo, porque vai muito além disso que a gente está falando aqui, né? Uhum. Porque tem tudo isso que a gente está falando, mas a gente pode puxar muitas outras coisas, de como ele trata as amizades, de como ele trata as Sim, pessoas ao redor, sabe, de dedicação, dedicação. preocupação com as pessoas e tudo, né? Essa compaixão, eu acho que a principal atitude do Tângelo, porque quando a gente pensa em Jesus, pelo menos eu, quando penso em Jesus, eu penso principalmente nesse ato de compaixão. Porque o ato de se aproximar de alguém, estender a mão para enquanto o mundo inteiro joga pedra, é compaixão. Né? E Jesus é Uhum, movido por isso. Então, e o Tângelo também é movido pela compaixão. Claro, tem toda uma questão da premissa de quero salvar minha irmã, tá certo, mas ele não vai fazer disso, não, eu preciso derrotar todos. Não, ele sabe que ali por trás tem alguém que está sofrendo, porque isso é uma coisa que muita gente esquece ao longo do Demon Slayer. Ninguém é Oni porque quis, tirando pouquíssimas pessoas dali da história que eles procuraram o Muzan e o Muzan, né? Vem cá, eu uhum. vou te transformar. A maioria, tipo assim, foi pego no meio do caminho. Olha, vem cá, foi ludibriado e foi transformado, né? Sim, sim. Pô, ótima escolha, ótima escolha. Realmente é um. Me surpreende que ainda no terceiro episódio aqui, são 6 personagens por episódio, até hoje não tinha sido Ninguém trazido. tinha Ninguém falado do tinha Tanjiro. Que trazido o Tanjiro. absurdo, que absurdo, que absurdo. Mas, pô, tá pago ali, o Tanjiro já veio, então. Isso aí. Agora, indo pro meu último, eu vou trapacear, padre. Porque Ixi. eu vou trazer um personagem que já teve catequese, e muita catequese, mas me explicando, a ideia do quadro é trazer bons exemplos dentro da cultura pop, dentro de obras que não sejam católicas. E esse, pra Hum. mim, recentemente, é um ótimo exemplo de católico em uma obra não católica. Então eu falei, não, eu acho que eu tenho que trazer porque eu quero externar isso, eu quero falar sobre esse personagem. Eu falei, eu vou trapacear, tá fora ali da regra, porque ele já teve catequese, mas eu tenho que trazer, que é o Padre Doug de Vivo ou Morto. Que o senhor até fez Ah, uma propaganda recentemente, né, do, coisa boa. do filme. Cara, que filme fenomenal, que filme fenomenal e que personagem
Incrível, né? Cara, que filmaço, né? Pô, eu sou, Nossa, ele assim, é muito bom. eu sou apaixonado nessa série. Eu amo, pra mim, assim, eles Uhum, podem fazer mais 20 que eu vou assistir, porque como são histórias muito separadas e muito independentes de cada uhum. uma, não cansa, não Ah, traz fora. aquele cansaço igual, sei lá, os filmes de super-herói começaram a trazer recentemente. Sim, sim, são outros contextos, tanto que você pode assistir sem ligação nenhuma, tipo assim, porque eles não fazem nem referência entre eles, né? A única coisa, Uhum. o único ponto ali é o detetive, É o só Benoit isso. Blanc, é a única coisa que liga É, tudo. posso contar uma coisa curiosa Hum, sobre esse processo do filme? hum. Porque, assim, eu levei um susto, né? Eu levei um susto, de repente a Netflix me manda um e-mail e falou: Padre, gostamos muito do seu trabalho e queremos você divulgando o novo filme Vivo ou Morto. E eu falei: como assim? Agora você vai ganhar duas curiosidades em uma. Na verdade, esse foi o segundo convite da Netflix, não foi o Oh. primeiro. O segundo eu recusei. O primeiro eu recusei. Porque o primeiro eu não tinha data para fazer, mas você sabe o que eles queriam que eu fizesse? Que eu Hum, fosse para lá para poder fazer para São Paulo para fazer um vídeo. Sabe aquelas paradas de debate 30 contra um, que não hum. sei o quê? Aí seriam pessoas que gostam de anime tentando convencer alguém que gosta de novela a assistir anime. E eles queriam que eu defendesse o Demon Slayer. Aí eu ia para poder defender o Demon Slayer. Eu falei assim, não, o Demon Slayer eu topo. Só que a data que eles tinham não dava. Aí eu falei, poxa, é Hum. uma pena. Ele falou, não, pá, nós vamos trabalhar junto ainda. Aí veio o segundo convite. E aí, quando veio o segundo convite, eu fiquei muito assustado, porque eu falei assim, tá, primeiro, quando eles mandaram assim, falaram, é o filme Vivo ou Morto da série Knives Out. Eu conheci o Knives Out, mas não conheci, não sabia nada desse terceiro filme. E na hora que eu vi que era um tema religioso, eu falei assim, meu Deus, isso vai dar muito ruim. Eu pensei comigo, isso vai dar muito ruim, isso vai dar muito ruim, porque esse pessoal vai falar mal da igreja, que não sei o que e tal, porque você sabe como é que é esse Sim, meio. sim. E eu fiquei muito preocupado com isso. Aí fomos ter a primeira reunião. Aí tivemos a primeira reunião, eles falaram, padre, a gente pensou de você fazer isso e tal. Aí eu parei assim, aí falaram do confessionário. Eu falei assim, calma aí, vocês querem que eu faça um confessionário para vocês? Eles Aí eu falei, tá, mas eu posso fazer do meu jeito, eu falar o que eu quiser? Ele pode, a gente só vai pensar a pergunta. Aí que saiu aquela coisa da vocação, né? De ser Uhum. padre em uma cidade do Ceará. Aí depois teve uma pergunta. Aí, na verdade, eles queriam a primeira pergunta. O padre Doug, ele parece que é um galanzinho lá na Netflix. Eu não conheço. Aí eu fiquei muito assim, será que esse pessoal vai entender isso? Eu já estava muito receoso de fazer a propaganda. E aí eu fui e ofereci eles me ofereceram essa outra pergunta. Aí eu falei, tá, eu vou gravar os dois e vocês escolhem qual dos dois vocês querem. Aí eu gravei os dois. Aí eles viraram para mim, padre, a gente quer os dois. Aí eu falei assim, como assim? Não, a gente quer os dois. Eu falei, mas do jeito que tá aí, porque eu literalmente na propaganda eu falei de vocação, eu falei de celibato, entendeu? Tipo, eu não fugi de nada da doutrina da igreja. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando assim, vocês vão colocar mesmo um padre falando de celibato, de vocação nas redes oficiais da Netflix? Eu vou poder fazer propaganda vocacional dentro das redes da Netflix? Eles, padre, a gente quer o seu conteúdo. Eu falei, não, então pode rodar. Aí eu fui com a cara e com a coragem. Eu não tinha visto o filme, eles ofereceram de eu ver o filme. Falei, não, eu vou confiar em vocês. Aí eu vi só o filme quando saiu mesmo. Eu falei, poxa, me deu um alívio tão grande, porque eu falei assim, poxa, eu entrei nessa com a cara e com a coragem só pela oportunidade de falar de vocação na rede da Netflix, mas depois eu fiquei muito feliz que eu falei, não, o filme realmente é bom. Realmente é bom. E o Padre Doug é um personagem, assim, fenomenal. Dos três, dos três Knives Out, ele sempre tem ali uma pessoa que acompanha ele na investigação, né? Sim, Pra mim, o Padre Doug é de longe o melhor dos três. De longe o melhor sim, dos sim. três. Quando eu assisti o filme, eu fiquei achando, esse padre vai ser culpado. Esse padre vai ser culpado, porque tinha muita coisa que ia pra cima dele. Mas depois eu ficava olhando para assim, os gestos dele, a maneira dele tratar. E aí entrou o meu ser padre na história. Por quê? Aquela cena dele atendendo a mulher da loja de cimento, né? Não sei o que é É, aquilo. Não lembro, ela que colocou a pedra, né? A é. marmoraria, marmoraria. A Isso. cena É o dele pessoal que ia atendendo a mulher tirar a pelo. pedra Na verdade, era o pessoal que tinha a Isso, máquina que tirava a pedra da cripta. isso.
Quando aquela cena dele conversando no telefone com a mulher, eu parei e quando eu fui dar conta, eu tava chorando com aquilo, porque eu já passei por aquilo ali, exatamente daquele jeito. De você estar no telefone com alguém aleatório, padre, eu preciso conversar. E ir embora. Falei, cara, aí depois eu fui pensar assim, eles chamaram alguém que entende de igreja para poder fazer Sim. uma E curadoria aqui. aquela foi justamente essa cena que me fez ter vontade de trazer. Eu queria falar justamente sobre essa cena, porque eu gosto muito do contexto que leva pra ela, porque acho que a gente nem falou, né, sobre o filme, mas dando um contexto aqui, Ah, gente, desculpa, porque a se gente se empolgou, a gente empolgou. se empolgou. Mas qual que é a premissa, né? É uma série de filmes de investigação que segue esse detetive Benoit Blanc. Cada filme é um caso diferente e o caso dessa vez aí é um caso de um padre jovem que é mandado para uma capela afastada ali de Nova York. E aí chegando lá tem um padre ali mais velho, muito do safado, um padre terrível, que é Nossa senhora. assassinado na Semana Santa. E aí esse é o caso do filme, né? O assassinato desse padre. Monsenhor, né? Como ele É, sempre corrige os senhor. outros, Monsenhor. E o principal suspeito é o padre novo, porque brigou com esse padre, eles tiveram, teve toda uma treta ali, não precisam entrar muito a fundo nisso, mas ele era o principal suspeito. E ele começa a ajudar o Benoit Blanc na investigação para livrar a própria pele. E eu gosto muito porque de toda a construção que leva para essa cena da ligação. Porque essa questão da cripta, né, onde o padre é enterrado, é extremamente importante e pode livrar a pele dele. E eles também estão buscando uma outra coisa lá, um MacGuffin do filme, que também pode livrar. Então ele tá nessa loucura, nessa tensão, tá quase morrendo ali, nessa tensão toda. E você vai percebendo que ele começa a deixar o ser padre de lado. E o filme deixa isso muito claro nessa cena, porque eles estão procurando as coisas ali e pode estar dentro de uma caixinha, e aí tem uma imagem de Cristo, né? E, cara, eu gostei muito, que é um detalhe muito sutil, mas quem hesita de quebrar a imagem de Cristo é o Benoit Blanc, é o ateu. Aham, sim, é. Quem para ali pra pensar, tipo, pô, meio errado a gente quebrar aqui a imagem de Cristo, é o ateu. O padre tá falando, não, quebra, 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 quebra. E é óbvio, a gente sabe. Ele acaba se rendendo ali àquela coisa, eu preciso resolver, né? É. Então ele vai meio que deixando de lado essa questão de ser padre. É óbvio que, assim, dentro daquele contexto, ele quebrar uma imagem para algo que poderia salvar a vida dele, não é algo errado de se fazer. Mas o ponto é a mentalidade que ele estava tendo, de nem passar pela cabeça dele que era um objeto que, pô, era um Ele sacramental ali, né? esvaziou a sacralidade Exatamente. ele acabou ficando tão automático com as questões que ele Que nem, esvaziou a nem passa, nem sacralidade. passa pela cabeça dele, Não né? passa. Então, assim, ele deixou de lado a questão de ser padre. E é legal porque, tipo assim, o Monsenhor, ele fez a mesmíssima coisa. Porque, Exatamente. tipo assim, só que ele fez do ponto de vista quase que inverso. Ele tirou a sacralidade e transformou em humano aquilo que era para ser sagrado. As cenas, por exemplo, dele fazendo as pregações, que ele tinha prazer de humilhar as pessoas, enquanto por dentro ele estava cheio de erros, cheio de faltas, é isso. Ele pegou uma coisa que era sagrada e transformou. Ele humanizou aquilo ali, né? Ele colocou todo o sentimento ruim dele naquelas práticas dele. Sim. E aí, nesse momento aí, desse ápice dessa tensão que ele tá vivendo, a mulher da, da loja liga pra ele. E ele continua nessa tensão, porque ele tá muito assim, tipo, não, não, beleza, fala, 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 fala logo e tal. E ele tá já querendo dispensar a mulher e seguir com a investigação, tudo. E até a mulher falar pra ele, tipo, não, padre, o senhor padre, eu tenho que conversar. Porque é o meu irmão, não sei o quê, e ela começa a contar um problema que ela tá Aí vivendo. começa a contar dos problemas da Isso. vida E dela, aí que né? ela começa a falar, e ele tem esse estalo, esse choque assim, e aí o Benoit Blanc também tá nessa tensão, tá tipo, vai, dispensa logo isso aí pra gente continuar. E ele simplesmente vira pro detetive e fala: dá uma segurada aí que eu tenho que
Eu tenho que ser padre, né? Ele fala isso, né? Eu tenho que ser padre. Justamente, eu disse, agora é um outro trabalho. É, e, cara, eu gosto muito do tanto que essa cena representa pra ele como um personagem, que é Sim. justamente a volta dele pro que importa. E no final do filme, o que faz o mistério ser resolvido não é a investigação, não é o Benoit Blanc, o detetive, não é a percepção dele. No final, o que faz a coisa toda se fechar e o crime ser resolvido é uma confissão. Não conta, não conta, não Eu conta. não vou falar mais que isso, mas só pra falar que no fim tudo se resume a uma confissão, não uma confissão de É, tipo a pessoa está é uma confissão de sacramento da confissão. por E favor, gente, vejam Viva ou assistam, Morto. Não é porque eu fiz assistam. propaganda, não, mas vejam, Filmaço, vejam de verdade. filmaço. Eu adorei esse filme, eu vi mais de uma vez já. Tem pouco tempo que o filme saiu, eu já vi mais de uma vez, porque realmente, assim, eu gosto muito do diretor, o Ryan Johnson, eu gosto bastante dele. Até os filmes que a galera não gosta, tipo o segundo filme lá Último Jedi? Os Últimos Jedi. O senhor tá na O Último categoria que Jedi não não, gosta? é Os Últimos Jedi o não, é. Ascensão Skywalker? Eu não Não, lembro São não, pô, Skywalker é eu o já me último. perdi. Enfim. Não, É, é os Últimos Jedi é o último mesmo. Jedi, os últimos Jedi, os Eu últimos gosto Jedi. dos Últimos Jedi, eu Eu gosto gostei, sim. O pessoal não gosta, muita eu gente não gosto. gostou. É o que eu mais gostei dessa trilogia, porque o primeiro eu acho meio Eu fraco e o também. terceiro é uma É o que, bomba. Esse é é o o que único eu que eu acho que acho eu mais gostei. que eu mais gostei. Mas, enfim, é o mesmo diretor, eu gosto bastante dos trabalhos dele, e aí essa série Ele é bom. é uma série que eu já gostava muito, os comentários que ele faz, ele discute muita coisa interessante, ele traz muitos questionamentos legais, e aí o que você falou do medo é muito real, né? Quando ele trouxe para um tema religioso, eu também fiquei com medo. Eu falei, nossa, já vem aí o cara pra atacar. E ele tem as suas críticas à religião, né? Que você vê até Tem, no e são próprio. críticas pertinentes. A Sim. questão do fundamentalismo, pessoas que querem usar a igreja para poder ter vantagem. Aquele menino que fica fazendo vídeos, né? Que Hum, fica lá, ele fala: Olha, eu te transformo em presidente dos Estados Unidos com tantos meses, com esse discurso que você tem. Entendeu? É uma e crítica bem é legal. uma crítica boa, porque não é uma crítica rasa, né? Ele não tá falando, tipo, Uhum. olha, esses Tem religiosos são isso, fundamento. isso. Eles estão falando, olha, tem gente dentro da igreja que faz esse tipo de coisa ruim. E você não tem como falar que ele tá errado. E ele traz o Eu, contraponto de mostrar que, olha, a religião não era para ser sobre isso. Então não é uma sim. crítica rasa, sabe? E funcionou muito bem. Tem obras que as pessoas têm muito receio de consumir por conta disso, porque acham assim, ah, tá atacando a minha igreja. Eu falo assim, gente, se você acredita nessa igreja aqui, é sinal de que você não entende nada do cristianismo. Esses dias eu estou lendo duas obras que são extremamente polêmicas de quadrinhos, muito polêmicas. Então, assim, desculpa, gente, vocês vão ficar assustados agora. Eu estou lendo o Demônio Étriga, que tem uma cena muito complicada, porque literalmente o personagem é um demônio, e ele enfrenta um personagem que que ele é um outro demônio, só que ele se faz de religioso. Aí ele tem o Comando Coroinha, que é um exército de coroinhas que tenta matá-lo, que aí o Etrigan não consegue. Só que aí o nome da igreja é Igreja Universal do Dízimo. Aí, tipo assim, você vê que tem. Aí o chefão lá da igreja toda hora só pensa na mesma coisa e tal. E o outro que eu tô lendo, que é extremamente polêmico, é o Hellblazer Constantine. Que também tem Hum. umas paradas assim, nesse sentido também. Mas é muito Mas, tipo bom, eu adoro assim, Constantine. não, eu também gosto, mas aí é aquela parada. Se você tem uma visão de que, estão falando da igreja, estão tocando. Não. Só se for a caricatura que você tem de igreja. Porque eu não vejo Sim. igreja daquilo ali que está mostrando, não. Eles estão fazendo uma crítica a realidades que existem e que precisam ser criticadas mesmo, porque não representam o cristianismo. Sim, a gente não pode reduzir o catolicismo à crítica, mas a gente tem que olhar essa Não, de crítica jeito e nenhum, usar de ela jeito como uma nenhum. forma de olhar pra gente e falar, realmente tem coisa que tem que ser corrigida. Uhum. Recentemente eu passei também por alguns ataques ali pontuais, porque eu tava lendo Etiomo, né, do Nietzsche. Sim. E aí eu postei ali que eu tava lendo Nietzsche, rapaz, tem uma Nossa, o galera pessoal rasgando as surta. vestes. E eu Falei, fiquei, mas gente, gente, se tem uma coisa, se tem, tipo assim, se tem uma coisa que fala mal daquilo que eu acredito, eu preciso conhecer para me saber como eu vou lidar com isso. É o exatamente. básico do negócio. Eu sempre falo essa frase, eu repito ela exaustão, que é uma frase que um professor meu, uma vez, padre, eu fiz faculdade de História. Eu tinha um Ah, que professor bom. de Idade Média que ele Hum, falou que ele sofria muito preconceito dentro da academia por ele estar aqui no Brasil
e Uhum. a área de estudo dele ser Idade Média Europeia, né? Ele estudava muito ali a Uhum. questão dos vikings e tal. Sim. E ele falava que ele não conseguia entender isso porque ele tinha uma visão que eu tomei isso muito pra minha vida, que ele falava, olha, eu estudar como que vive um viking do século IX, do século X, me faz ser um brasileiro do século XXI muito melhor. Porque a gente Uhum. entende muito sobre quem a gente é quando a gente entende o que a gente não é. E eu levo isso Justamente. muito pra minha vida. Eu falo, cara, Eu se eu. acho isso muito legal, entendeu? E isso para o trabalho que eu faço na internet de cultura pop, você acha que eu leio só coisas que vão ser boas positivamente? Não, gente, tem muita coisa que eu leio e falo assim, cara, eu não quero isso daqui. Sim. Tipo, são exemplos para poder mostrar, isso é o que eu não quero ser. Eu Então, assim, conheço para poder não ser isso. eu tenho certeza que hoje eu sou um católico muito melhor porque eu entendo o pensamento do ateu, que é o Nietzsche. Entendeu? E eu Uhum. entender o que levou o Nietzsche a criar esse pensamento e o que leva ele a ser o cara que falou Deus está morto, e não aceitar a ideia dele, discordar da ideia dele, faz com que eu seja um católico muito mais convicto. A gente Com entende muito certeza. mais sobre quem a gente é quando a gente entende quem a gente não é. É uma frase assim que eu carrego E muito. quando a gente consegue ultrapassar essa barreira de sair de um mero dogmatismo, tipo, só pego coisas positivas e você entra num outro universo, você não só consegue dialogar, como você consegue testemunhar a sua fé. O Viva ou Morto faz isso. O Benoit Blanc, ele começa totalmente ateu, e no final, de tanto ele conviver com o Padre Doug, ele fala assim, olha, não sei se eu acredito, tanto tem aquela cena da luz aparecendo, né? Sim. Do nada, assim, não sei se eu acredito, mas não tem como eu negar que não tenha algo aqui, entendeu? Porque rompeu-se a barreira, né? Sim, pô. Muita coisa, Grande, muita coisa. grande, grande personagem, grande personagem. E pra Muito, muito. finalizar, o seu último personagem, padre. O meu último personagem é um queridíssimo, não é de quadrinho, é de livro, é de filme também, né? Que eu acho ele muito injustiçado do ponto de vista religioso, porque as pessoas pensam só no companheiro dele. Fala assim, ah, é a figura que representa o Cristo, e de fato é mesmo. Mas eu estou falando do Samwise Gamgee, querido do Senhor dos Anéis, companheiro do Senhor Frodo. E eu gosto muito do Sam no sentido de uma espiritualidade, porque o Sam, ele é uma prova cabal de uma coisa que, e tem hora que eu acho que falta muito no cristão, que é fidelidade. O Sam, ele é fiel ao propósito dele, sabe? Então ele toma a amizade com o Frodo como objetivo, né? Não só no sentido de gostar do Frodo, mas ele tem uma missão, né? Tanto que ele fala isso quando, em alguns momentos, no filme isso é mais, vamos dizer, mais aflorado, né? Um pouco. No Uhum. livro não é tanto porque uma coisa que, para caso quem não tenha lido o livro, eu espero que todos tenham lido, todo bom cristão deveria ler Seus Anéis, Sim, sim. mas o Frodo, nos livros, o Frodo é babaca. Sim, Desculpa falar isso, sim. mas ele é bem babaca. Ele é No, bem assim, ah, nos eu livros sou bom. é um pouco, nos filmes, quer dizer, é um pouco reduzido isso, né? Mas Não, nos filmes ele é bonzinho, ainda ele é tipo, aquela doce. cena que eles dão uma comida de rabo dele lá porque ele tá comendo, coitado do Sam, no filme, É, mas realmente dá uma amenizada, né? não, dá uma aliviada nisso aí. Porque ela, no livro, o Frodo fala toda hora, você é meu funcionário, não sei o quê, eu sou um Baggins, né, um bolseiro, enfim, mas tá. Mas no filme tem a cena bonita, que tá no livro também, mas não dessa forma, que é a cena do Frodo no final da Sociedade do Anel, que no livro não é na Sociedade do Anel, já é nas Duas Torres, o Frodo indo embora sozinho, e depois de passar pelo Argonaf, né? Ele tá indo embora sozinho, falando, não, esse fardo é só meu e tudo, e o Sam vai e chega a afundar, né? E tem a cena do Frodo puxando ele da água, e aí o Sam, quando vai falar com ele, ele fala, ele repete a frase do Gandalf, não tire os olhos dele, Samwise Gamgee. Aí ele fala assim, eu prometi isso pro Gandalf, eu não vou voltar atrás da minha promessa. Então, o Sam é uma figura de fidelidade. E ele vai fazer isso até o final. Tipo, claro, ele tem
um amor pelo amigo, etc. Inclusive, eu fico muito chateado, agora é uma crítica, eu fico muito chateado que as pessoas ficam fazendo leituras de cunho sexual do Nossa, eu falo isso assim, me gente, incomoda é uma muito. Isso me amizade incomoda ali, sabe? muito. Você lê o livro, você vê que é uma amizade muito profunda, não sexualiza isso, sabe? É algo muito puro, muito verdadeiro, sabe? Eu acho que assim, E enquanto a pessoa tá na piada de tipo, é dois homens subindo a ah, montanha pra não, queimar o anel, piada tudo bem. ha, ha, Agora tem gente beleza, que. dá risada, mas É, tem gente que meio que sério tenta falar, eu falo, cara, mas pô, você pega. tem. Pô, é impossível duas pessoas conviver sem, sem ter. Isso, minha questão é essa, tipo, as pessoas não podem ter uma amizade sincera, vocês têm que sexualizar isso, entendeu? Então, assim, porque, não sei, não gosto. Não, gente, é uma amizade muito sincera. Sim. E é um amor filia, né? Onde eu estou disposto ali a estar junto com essa pessoa em todos os casos. Então, o Senna, eu acho que ele é muito isso, sabe? Uhum. Ele é aquela pessoa que entende que o amor ao próximo é aquilo que há de mais precioso. Então, por isso que eu acho que ele é uma boa figura de cristão, porque ele está disposto a fazer tudo para poder estar ao lado de quem precisa, Uhum. né? E aprende a superar as diferenças. Porque, por exemplo, ele desconfia do Gollum a todo momento. Mas depois de um certo tempo, ele abaixa a guarda porque ele percebe que ele precisa aprender a amar também. Depois ele tá certo, etc., né, no final da história. Mas ele, por um momento, ele entende, fala assim, eu preciso também ter carinho por essa criatura aqui, sabe? Ele também é alguém que precisa ser amado. Sim. Então isso é muito legal. Você sabe aquele meme do. Ah, olhando todo dia no espelho o homem que eu quero ser? Se fosse uma versão minha, ia estar o Sam ali. Porque ele representa Total. muito, assim, em vários aspectos. Porque tem toda essa questão da fidelidade, tudo. Só que eu gosto muito que ele é um cara simples. Sim. Qual que é o grande. Ele é um hobbit na mais pura essência, né? Qual que é o grande objetivo de vida dele? É voltar pra Tomar dois casa, cafés da manhã. tomar dois cafés da manhã, casar, cuidar de um jardim. E é isso, entendeu? É um personagem simples, mas ao mesmo tempo complexo por conta da simplicidade. Sim, sim. Inclusive, um paradoxo aqui que eu gosto de falar sempre: a simplicidade é complexa. E eu costumo dizer que o ser humano é complexo enquanto Deus é simples. Sabe? É Uhum. por isso que ele confunde muito a cabeça da gente. A gente tem várias camadas, né? Isso, aquilo, não sei o que. Tá. Deus é amor, é objetivo. Entendeu? Então é simples. E a gente tem dificuldade de lidar com isso. Sim, sim. E, cara, o Senhor dos Anéis ele tem muito, né, essa visão, muito por conta dessa visão do Tolkien como um grande crítico da Revolução Industrial, de ter Uhum. os hobbits ali como esse povo que quer o simples, que quer Sim. voltar pro essencial. Enquanto você tem ali Uhum. as Hordas de Sauron como esse grande avanço opressor, né, um avanço no sentido ruim. Ali você tem os Sim. hobbits assim de tipo, não adianta nada você ter um avanço se você perde os amigos, se você perde a Uhum. família, se você perde ali ter uma comunidade, né? Um senso de comunidade é muito grande entre os hobbits, então e o Sam dos hobbits que a gente tem ali os quatro, né, que mais aparecem no Senhor dos Anéis. E até a gente pode trazer o Bilbo ali do Hobbit também. Junto os cinco, o Sam definitivamente é quem mais encapsula essa visão Sim. sobre o Hobbit, sobre a pessoa que é o É, simples, que é. até porque assim, o filme nesse ponto ele foi feliz, apesar de eu gostar muito do original, porque o processo de volta pro condado ele é muito interessante, né? Aí tem a cena deles entrando no condado e tá o Frodo é o portador do anel, o Merry tá com as roupas de Rohan, o Pippin tá com as roupas de Gondor, o Merry e o Pippin eles cresceram por conta da água que eles tomaram dos Ents, então eles estão bem maiores, e o Sam, A mesma tipo coisa. assim, tá ali, né, tranquilo. Mas é legal que, tipo assim, que eles chegam todo desse jeito lá no condado, e as pessoas olham para ele e falam assim, tá bom, né? A gente vai continuar com a vida. Eu falo que é uma versão que eu gosto, mas eu gosto mais da versão do livro, porque no livro tem toda a questão do expurgo, né?
quando eles chegam lá, o Saruman tinha fugido, tinha dominado ali tudo, estava Uhum. escravizando os hobbits e tal. Eu acho uma pena não existir essa coisa, mas eu entendo o propósito ali do Peter Jackson com essa questão. Algumas coisas tinham que ficar de fora, né? Não dava pra colocar tudo. Tinha, não tinha jeito. E isso, essa questão da simplicidade realmente me encanta, né? Olha, vou voltar, vou casar com a Mariazinha lá das flores, e os outros vão seguir a sua vida. O Merry e o Pippin vão ficar sendo lembrados sempre como heróis, o Frodo vai embora para os Portos Cinzentos, e o Sam vai ficar no condado, ter filhos, ter uma vida tranquila, porque é isso que ele almeja. E tá certo, não tá errado, sabe? Uhum. É a ordinariedade da vida. Eu gosto de ver o Sam dentro desse contexto do cristianismo como um cristão leigo. Não é que é o cristão leigo no sentido assim, ele não está fazendo É grandes coisas. menor, Não, né? mas é aquele que foi santificado no dia a dia, sabe? É Uhum. por isso que existe uma festa de todos os santos dentro da igreja, para poder lembrar daqueles que viveram a ordinariedade. Sim, sim. Pô, mas é realmente é para fechar Inclusive, com o chave. fundo dessa gravação aí, é os todos os santos aí. Sim. É para fechar com chave de ouro mesmo, porque é um personagem assim fenomenal por trazer esses dois polos, né? O extraordinário, tipo, o ápice da lealdade, é o cara que vai salvar o mundo literalmente ali, porque no final é ele que carrega, Uhum, né, o Frodo ali pro fim, então ele é o cara que salva o mundo, é o cara que é o máximo da lealdade, o máximo da amizade, o máximo da entrega pelo outro, o máximo de fazer pelo outro, então essas coisas extraordinárias e gigantescas, mas que ao mesmo tempo é o extremo do oposto do cara que quer viver uma vida simples, que não quer chamar atenção, que quer viver tranquilo. sim, É isso é isso? muito legal, muito legal. É isso aí. Padre, muito obrigado de novo por vir aqui. É sempre um prazer conversar com você, muito bom. Tem mais alguma Meu mensagem, alguma querido, eu que coisa que você agradeço. queira Demorou, falar? mas saiu, né? Demorou, mas saiu, sim. Nossa, o pessoal não sabe, mas a gente já tá há um Demorou, mas tempo aqui saiu. querendo gravar. Ó, é computador que estraga, é internet que não funciona, é padre que não tem horário, é os outros que Mas, trabalham até 10 horas da mas noite. saiu e ficou muito bom. A gente já tá quase em É fevereiro, a isso gente tá aí. tentando gravar desde o ano passado, mas foi tudo Acho perfeitamente que conforme a desde vontade de novembro que nós Deus. estamos tentando gravar isso. Mas foi Tem bastante perfeito, tempo. foi perfeito. Mas isso aí. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito legal estar com você, bater esse papo, né? E queria deixar também uma mensagem para o pessoal aí, gente. Olha, não desistam de viver a santidade dentro das possibilidades. A gente fala da cultura pop, tem muita coisa que inspira para a gente, mas o exemplo é sempre Jesus Cristo. Ali a gente tem leituras que a gente faz e que são muito boas, positivas, mas sempre o exemplo é Nosso Senhor. Então, que a gente possa olhar para o Cristo e seguir firme a caminhada de fé. Às vezes a gente olha para as estrelas, mas a gente não pode esquecer do sol, né? O sol é o principal. Justamente, isso aí. É isso, É o muito obrigado. objetivo. Você que, Objetivo não, che... mas é quem que conduz, né? é. Você que assistiu até aqui, não se esqueça, coloca aqui embaixo qual outro personagem que você acha que uma catequese ali já ia ser suficiente para garantir que ele seria um santo de altar. Curte esse vídeo, manda para seus amigos. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.